Olá pessoal, boa noite. Fazendo aqui uma continuidade, ao trabalho que fiz no último vídeo, até como que um blogueiro, com a publicação uma atrás da outra. Vim fazer aqui um brevíssimo comentário sobre o Crátilo, de Platão. Recentemente terminei a leitura do diálogo e achei interessante alguns temas, e por isso a brevidade também porque tá tarde aqui agora. Bem, trata-se de um diálogo relativamente pequeno, tem aí umas 60 páginas no máximo, sobre a linguagem. O problema principal, os três problemas analisados principalmente qual é a origem da linguagem, e aí vão ter duas opiniões que vão ser combatidas ambas por Sócrates. Qual é a justeza, chamada justeza dos nomes, ou seja, em que medida os nomes estão certos ou errados. E por último, é um problema que Sócrates quase não toca, mas ao final do diálogo ele fala se as coisas só são conhecidas pelos nomes ou se as coisas são conhecidas por si mesmo. Então, analisando esse primeiro problema, surgem duas correntes que vão se afirmar cada uma detentora da verdade sobre a origem da linguagem. O primeiro deles é Crato, que vai se apresentar dizendo que a linguagem que existe como que uma correção universal dos nomes. Ou seja, a linguagem ela tem uma origem estritamente natural. De modo que a língua é quase como que uma tradução imediata da coisa. Então, o nome ele é a impressão exata daquela coisa e, portanto, só haveria um nome para cada coisa, Só haveria um nome para cada coisa e os demais nomes seriam incorretos e não só não se referiria a uma coisa como seriam ruídos ou barulhos que não teriam sentido. Evidentemente, se trata de uma concepção que não tem precedente na nossa experiência. É uma coisa, enfim, completamente radical, não, porque é no sentido mais político, mas uma coisa efetivamente irreal mesmo. Quer dizer, não é porque eu chamo de um nome diferente do que você que nós não sabemos que estamos tratando da mesma coisa. Ok. E o Heráclito ele vai estabelecer uma posição que talvez seja a posição predominante hoje, principalmente no meio jurídico, acho. E imagina assim, no meio social também, de que os nomes são puras convenções. Ou seja, talvez isso seja um pouco mitigado no âmbito jurídico-social, mas bem, a posição de Heráclito é que qualquer nome que seja dado a certa coisa será este o nome correto. Então, não é apenas uma convenção, mas pode ser inclusive uma vontade unitária. Eu, se quiser dar o nome disso aqui, um cavalo, será esse o nome certo da coisa, Mas, enfim, a validade da proposição é a mesma se nós falarmos de uma convenção social. Só muda o nível de convenção, o nome é uma convenção social, de modo que se a sociedade toda chamasse isso de cavalo, bem, então seria o nome correto, Então Sócrates ele vai tentar ir de encontro às duas proposições. Mas o ponto central é enfrentar essa proposição de Heráclito. Então percebam que essas proposições resolvem, vamos dizer, os dois problemas, A de Crato afirma que a origem do nome é a natureza e, portanto, justo é aquele nome que corresponde exatamente à natureza da coisa. Enquanto o Hermógenes vai dizer que a natureza é a convenção e o nome que for derivado dessa convenção será necessariamente o nome justo. Bem, Sócrates, ele começa a refutar a proposição de Heráclito, e a refutação à proposição de Crátilo se faz como que pela afirmação de uma terceira posição. Sócrates começa a refutar a proposição de Heráclito pela negação do relativismo. Então Sócrates fala assim, veja, Protágoras está certo ou está errado quando ele diz que o homem é a medida de todas as coisas, de modo que algo que me parece uma coisa pode te parecer outra, e essas duas parecências estão corretas. Aí Crátilo se resigna, diz que realmente não estão corretas, que só existe uma coisa mesmo.
que a coisa tem uma existência em si, independente, né? Que é muito o que Sócrates e Platão querem afirmar, né? A coisa ela tem uma existência em si, eterna, independente, né? E que por causa disso há possibilidade da verdade. Então, essa é muita a tônica de Platão, principalmente nos diálogos iniciais e de Sócrates, né? Então, a verdade é possível e a verdade ela não deriva de convenções, né? Isso é muito relevante para a temática da linguagem. Então, quando o Sócrates ele chega nesse ponto, então ele vai afirmar, olha, as coisas existem por si mesmas e é possível dizer a verdade. Ora, numa frase que se diz a verdade, se dizem nomes. Há verbos, há substantivos, há adjetivos. Para a frase ser verdadeira, é necessário que esse nome efetivamente represente aquela coisa de que estamos falando, e que o nome seja ligado a uma coisa e que a junção desses significados seja uma coisa verdadeira. Então é necessário que cada elemento da frase seja igualmente verdadeiro. Portanto, é possível que um nome seja verdadeiro. Mas Sócrates também afirma a possibilidade de um discurso falso, que é o discurso precisamente que não se coaduna com essa natureza dessa coisa. Portanto, há a possibilidade de existir nomes falsos. Havendo a possibilidade de existir nomes falsos, evidentemente que o relativismo de Hermógenes ele é destruído. Porque nesse relativismo não há nomes falsos. Qualquer nome que se coloque é o nome verdadeiro da coisa. Mas aí, refutado o relativismo de Hermógenes pela afirmação dessa existência independente da coisa, surge um grande problema. Tudo bem, então qual é a relação que os nomes têm com a coisa? Né? Existe uma relação, essa é a primeira coisa que Sócrates vai dizer. Olha, existe uma relação. Até porque a finalidade que o nome cumpre de ser instrumento para o entendimento daquela coisa, um instrumento de divulgação de certas informações sobre aquela coisa, para que ele exerça essa função, é necessário que a própria estrutura do nome revele algo sobre a coisa. Né? O nome é uma coisa diferente da coisa. Né? Então, o nome é uma série de letras. Essas letras são diferentes da coisa em si. Mas para que essas letras transmitam as informações das coisas, é necessário que elas tenham alguma relação com essa coisa. Então, o nome ele precisa ter relação com essa coisa. Né? E aí Sócrates ele vai começar uma certa exploração do que é que da justeza desses nomes, né? Como é que é essa relação com a coisa. Ele vai citar uma série de exemplos de nomes, fica até um diálogo um pouco cansativo, em que ele vai explorar muito a relação interna da linguagem. Então, mnemone tem uma relação com Monet, né? Então eu vou dar um exemplo. E aí ele vai nessa pesquisa etimológica da origem dos nomes, né? Contudo, essa pesquisa esbarra numa questão fundamental, que é a questão, veja, se nós fizermos isso ad infinitum, nós nunca vamos chegar numa resposta de qual é efetivamente a origem do nome. Mas isso traduz também uma perspectiva de Sócrates que é interessante. O interessante desses diálogos iniciais platônicos é que eles nunca chegam a uma conclusão definitiva, mas eles afirmam e dão uma série de ideias que se pode pensar uma questão interessante. Por exemplo, nesse ínterim de citar vários nomes, se afirma que a linguagem deve ter uma relação interna, né, nos nomes de um mesmo sistema, vamos dizer assim, linguístico entre si, né, para que faça algum sentido. Então, hão de haver termos derivados e termos dos quais se deriva. Mas, para resolver logo esse problema, Sócrates ele afirma a existência de nomes primitivos, que seriam aquelas primeiras estruturas da linguagem que não se derivariam de nada e que formariam, digamos, um sistema linguístico. Esses nomes seriam formados de letras, que seriam as unidades básicas da linguagem, por meio das quais se formaria o discurso linguístico e o sistema de linguagem. Veja, essas letras, como já disse, só poderiam cumprir efetivamente com a função dos nomes, que é essa de informação, de divulgação da coisa, caso elas apresentem alguma similitude com a coisa. Então, por exemplo, Sócrates vai dar o exemplo do R, que ele é falado de uma forma que se movimenta, né?
E aí ele seria utilizado para expressar questões ou coisas que se movimentam muito, que tem como característica o movimento. Veja, o nome vai existir para representar a essência daquela coisa representada. Então, ele deve expressar características essenciais. Então, o nome é aquilo que traduzirá a essência da coisa. Né? O Platão ele vai já se referindo à teoria das ideias, dizer que o nome ele deverá trazer o eitos da coisa, a ideia, né? O conjunto de caracteres essenciais que vai ser suficiente para a definição da coisa. Então, o nome, as letras têm que trazer o conjunto desses caracteres e por meio dessa união formaria-se o nome. Essa é a proposição fundamental de Sócrates. Então ela se diferencia da de Cratilo na medida que o nome não precisa ser idêntico à coisa. Ele precisa trazer a essência dela, apenas. E nesse trazer a essência, há diferentes formas de se manifestar. Porque, vamos lá, o R, ele traduz o movimento. Mas pode haver outra letra que traduzirá também esse movimento. Então, e além disso, você pode trazer um conjunto de letras que traga toda essa essência e adicionar alguma outra, né? Sócrates, por vezes, no diálogo, vai falar que isso é plenamente possível. Outras vezes, mais na frente, ele vai falar que isso é possível, mas significa uma linguagem deficitária. Mas, essencialmente, é essa a teoria da linguagem de Sócrates. As coisas têm uma relação com a linguagem e essa relação se faz mediante a correspondência de certas letras, mais no ato de falar, com certas características da coisa, como por exemplo a capacidade de se mover, ou a viscosidade de certa coisa, com o movimento que se faz para se falar, né? Então, essas coisas e esses sentidos. Contudo, eu confesso que eu gosto da abordagem, mas ela não me satisfaz, né? Essa questão de dizer que as letras têm que ter relação com os nomes e que essa relação é da forma como Sócrates exemplificou, com o caso do R, com o caso do L, com o caso do G. A mim não me parece verdadeiro isso, mas o próprio Sócrates ele chega a uma certa conclusão depois, dizendo que tem palavras que isso não acontece, essa correspondência necessária. Contudo, ainda assim a gente identifica o que é a coisa, justamente a função dos nomes. Eu acho que isso Sócrates aponta para essa ideia que é importante, né? Que ela vai assim de encontro a uma série de filósofos atuais, né? Então, o que é que Sócrates vai falar? Veja, o nome cumpre a função de divulgar a essência da coisa, de propalar essa essência. E, portanto, ele tem que ser semelhante, né? Contudo, às vezes que ele não é, a convenção, o acordo entre as partes pode suprimir, né? Supriga, na verdade, pode suprir essa exigência de semelhança das letras dos nomes, propriamente ditos. Então, é onde Sócrates vai chegar no meio termo, né? Ele vai chegar, tudo bem, Heráclito tem sua razão também, porque há palavras, vendo sob um ponto de vista prático, há palavras que não se submetem a essa similitude tão grande, né? E essa representação efetivamente de essência. Contudo, essas palavras ainda assim cumprem com a função do nome, porque elas me remetem à coisa. Elas remetem o meu pensamento à coisa. Daí a noção de instrumento, que é tão importante nesse diálogo, que é uma noção fundamental. Quer dizer, a linguagem ela vai ser, na teoria platônica, um elo de conexão entre o sujeito e a coisa. Elo que não é necessário, isso vai ser a parte do terceiro problema, mas será um elo, né? Não é necessário porque Sócrates ele termina afirmando, até por causa desse caráter meramente instrumental da linguagem, e muitas vezes da sua produção deficitária, que a linguagem ela seria uma forma de comunicar as coisas, evidentemente por uma questão de praticidade, né? Sócrates ele vai falar há uma necessidade de se comunicar, isso está muito pressuposto assim, no livro, isso não é bem falado no diálogo, mas há uma certa necessidade de comunicar. Os seres humanos poderiam se comunicar
gesticulando e imitando efetivamente as coisas, imitando com as mãos, mas isso seria pouco econômico. Então se usa a linguagem como forma de imitação das coisas, imitação dessa essência desse eidos, né? E então pode haver problemas nessa imitação, pode haver uma imitação precária, mas o que se quer é que, de algum modo, o nome remeta o sujeito à coisa, ao eidos da coisa, né? E então a convenção ela pode fazer isso, porque da mesma forma que uma imitação mal feita ainda pode ser considerada uma imitação, a convenção ela pode suprir os defeitos daquela linguagem para indicar externamente aquele nome qual é a relação de sentido que aquilo tem. Contudo, Sócrates, até no seu projeto, né, de desenvolvimento, aí você pode ver o Crátulo. Essa seria essa primeira perspectiva de ver o nome como instrumento, essa similitude, de ver a convenção como suprimento e de certa forma, estabelecer a coisa como uma questão prioritária, que pode ser conhecida de forma autônoma, né? É o primeiro tópico do diálogo, é o primeiro grande tópico, né? A coisa, aliás, o primeiro grande tópico não, na verdade é o único tópico, mas é uma das é a abordagem mais evidente possível e a abordagem que mais está ligada ao diálogo, né? Que é essa abordagem do nome como instrumento, do nome como relativo à coisa, da existência de uma certa relação, do desenvolvimento de como se opera essa relação, da possibilidade da convenção suprir. Contudo, há de se falar que uma linguagem ela opera melhor o seu sentido e a sua função quando há essa relação de similitude, há essa relação de semelhança, justamente porque aí o nome seria muito claro, né? Seria efetivamente a similitude do nome com a coisa tornaria desnecessária qualquer mediação de convenção ou qualquer coisa. Então, isso é uma coisa, bom, que é a concepção socrática, que é uma concepção interessante, essa questão de o nome como instrumento, apesar de ser um pouco inverossímil, essa questão de essa similitude direta das letras com as coisas, mas é uma questão interessante e, além disso, eu acho que muitas vezes Sócrates ele faz boas refutações e bons argumentos contrários à tese dos relativistas, principalmente em âmbito linguístico. Por exemplo, o construtivismo lógico-semântico do Paulo de Barros Carvalho, ele é uma das correntes, né, que vai criticar essa concepção ontológica de linguagem, falando que a linguagem ela não tem significado próprio, que quem constrói é o sujeito, e bem, é a tese de Hermógenes refabricada, que Sócrates vai opor uma série de boas objeções, né? Se é isso, como é que você pode fazer referência a uma coisa? Como é que a linguagem ela propriamente existe, né? Então, como é que se formou o primeiro verbo, a primeira linguagem, se não por referência à coisa, né? Como é que você comunica efetivamente a coisa, comunicação da compreensão dupla, se não há uma referência a uma coisa, e se de algum modo esse nome também não se assemelha a essa coisa, ou porque há uma convenção, ou porque há uma similitude propriamente dita, né? Então, mas principalmente essa primeira questão do legislador, quer dizer, como é que um sujeito criaria uma linguagem sem linguagem? Veja, é só se o nome fosse uma representação da coisa, de alguma forma, né? Só aí que ele poderia criar a linguagem. Isso, apesar de ser uma questão que eu acho que do ponto de vista histórico não tem tanto interesse e relevância, mas do ponto de vista lógico tem, né? Mas bem, prosseguindo o tema, pode-se também abordar sob o ponto de vista até político, quer dizer, Platão ele vislumbra na linguagem também uma tentativa da forma de realização da sua sociedade cujo ideal ético é essa contemplação, e aí é essa vida filosófica. Porque numa sociedade plenamente racional, né, que, vamos dizer assim, o Platão ele não tem o objetivo de uma sociedade que todos sejam racionais e que todos exerçam a função contemplativa, mas ele tem como ideal ético isso. O homem idealmente ético
é esse homem que exerce a vida contemplativa. Né? Há a possibilidade de haver outros homens bons, mas um homem bom por excelência é um homem que exerce a vida contemplativa. E uma linguagem, né, que traduzisse a essência das coisas é a linguagem, vamos dizer assim, que Platão mais desejaria, que esse homem mais desejaria, porque ele não precisaria do intermédio da investigação. Né? Ele poderia diretamente ir às coisas mediante a linguagem pela contemplação, e aí facilitaria esse processo de contemplação. Né? Então, é interessante porque o processo político platônico do desenvolvimento da vida contemplativa, né, passa também por um esforço de depuração da linguagem. Né? Em que medida nós somos capazes de construir, né, um sistema linguístico e uma linguagem que seja efetivamente tradutora das coisas. Isso é uma coisa interessante, porque até reflete essa preocupação do Platão com a cultura, que eu acho que é uma preocupação pertinente com a política. Eu acho que é interessante pensar nesse prisma político de linguagem, de como é que, a partir de uma certa conjuntura cultural, nós formamos uma linguagem, o que é que essa linguagem traduz de concepções, né, e o que é que ela pode, e o que é que uma reformulação nela pode trazer. Bem, isso é até pautas de movimentos até de esquerda, né? Aquela questão da linguagem, da língua racista. Né? Então, essa língua que traz, vamos dizer assim, concepções sobre as coisas. Platão não vai indicar bastante isso. A língua, ela vai trazer concepções sobre certa coisa formada por um certo legislador. Concepção essa que na ideia platônica, né, na concepção de Platão, deve se aproximar ao máximo de uma essência de uma coisa. Já muito diferente desses movimentos, tá? Eu estou assim fazendo uma breve referência, né? Mas Platão não vai negar que, apesar de essa linguagem ter de ser semelhante à coisa, muitas vezes ela não é, por falha daqueles que a produzem, né? E que vão refletir suas ideias sobre as coisas, mas que podem estar equivocados. Né? E aí, Platão, o que é que ele propõe? Veja, a linguagem deve ser como pressuposto tudo isso, né? Eu estou fazendo uma abordagem um pouco diferente, vamos dizer, que não está exatamente extraída do texto, mas se extrai de outros. Né? Que o processo de formação de uma classe intelectual, né? E de uma formação de um sujeito que se coaduna com esse ideal contemplativo passa também pela formação de uma certa competência linguística, tanto para adquirir mais linguagem, né? Tudo bem que Platão ele dá muita prioridade à coisa, mas veja, de modo que adquirir, eu me equivoquei um pouco, acho que adquirir linguagem não é bem um requisito, mas depurar a linguagem. Eu acho que isso seria melhor. Então, seria um dos requisitos dessa vida contemplativa, essa depuração linguística, em que o sujeito passaria a se preocupar no modo como fala, para falar de modo a exprimir o mais próximo possível a essência da coisa falada. Então, é uma segunda análise que você pode fazer. É um livro bastante interessante, é uma coisa que suscita questionamentos, né? Provavelmente eu acho que eu quero escrever alguma coisa sobre, mas enfim, é isso. Agradeço a todos e um bom fim de semana aí para todos.